começando agora o Podmari, o podcast para tirar ideias e assuntos de todas as caixas. Olá, meu nome é Mariana Lopes e nós estamos iniciando o terceiro episódio do Podmari, o podcast que tira ideias e assuntos de fora da caixa. Nesse terceiro episódio, o tema é a cultura no Paraná, no Brasil e os desafios encontrados. Ou seja, nós vamos falar pela relevância simbólica da nossa cultura, principalmente na retomada das atividades no pós-pandemia, porque foi uma referência importante da arte e da cultura como instrumento de relacionamento social no nosso país e no nosso Paraná. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo, sabe o quanto foi importante no período pandêmico assistir uma live, assistir uma série, um filme, sociabilizar em família. Esses foram os momentos que nós tivemos. E quem nos proporcionou isso? Todos os profissionais da cultura, sejam aqueles que estão em frente às câmeras, sejam aqueles que estão por trás das câmeras. Então é muito importante que tratemos desse assunto. É muito importante e é tão relevante saber se os governos vão ter compromissos sérios, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, com a cultura. Porque a cultura mobiliza financeiramente, emocionalmente cidadãos e as cidadãs brasileiras. E para essa conversa de hoje eu tenho Isidoro Diniz, Rita Lins e Gevan Antunes para tratar desse assunto. Até lá! Olá, nós estamos aqui com o nosso convidado especial sobre esse podcast número 3 que trata sobre a cultura no Paraná, no Brasil e os desafios enfrentados. Agora comigo, presencialmente, o meu amigo, um grande mentor, alguém que foi muito importante para mim nesse último ano, e eu não posso deixar de fazer esse cumprimento especial, Isidoro Diniz, a quem eu agradeço por toda a parceria de tudo que nós vivemos nessa vida que foi esse nosso ano, e por toda a parceria que nós ainda teremos. E, Diniz, muito obrigado por ter aceito o convite, e ninguém melhor do que você para falar sobre cultura aqui. Então, eu estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigado, Mariana, pelo convite. Eu sou paranaense, do interior do Paraná. Pé Vermelho? Pé Vermelho, lá de Nova Fátima, próximo de Londrina, ali no Norte Pioneiro. Toda a minha família é dali, do meu pai. Meus avós são daquela região, são fundadores da cidade, né, de Nova Fátima. E eu vim para Curitiba em 79, eu tinha... fazer 20 anos, né? 20 anos, para estudar teatro, que era sempre que eu queria, assim, que era a minha vocação. Passei pelo processo de formação, no teatro amador, num período, depois me profissionalizei, fiz uma vida dedicada ao teatro infantil, lá com o Giovanni Sesconeto, que eu presto homenagem a ele, é um querido amigo, parceiro também, até hoje. E depois eu fui para o teatro adulto, né? São 40 anos de dedicação e criação, então é extensa a minha vida. Mas eu passei por todas as linguagens, né? Na área do teatro, na minha produção, participação em outras companhias, né? Fiz dança clássica também no Teatro Guaíra, eu tenho formação clássica, embora eu fazia dança clássica e fazia também a capoeira do Parque São Lourenço, ali, acho que mestre Pernambuco. Então tava tudo junto, que as coisas podem fechar, né? Pode estar junto. Não pode não, tem que estar junto. Isso é cultura. É a sua formação, o seu aprendizado. Então nessa fase assim de início foi muito bacana para mim. Eu não tinha condições também. Sou núcleo de uma família de 10 irmãos, então eu era muito pobre, mas isso não impediu de eu ir buscar o meu sonho. São os artistas mais premiados na cidade de Curitiba, que é o Troféu Gralha Azul, são praticamente 40 prêmios, em todas as funções e artistas premiados comigo. Nomes hoje que estão na rede nacional, como Alexandre Nero, trabalhou comigo, a Guta Stresser, né? Então são artistas, Ranieri Gonzalez, então são artistas que passaram pelos meus projetos que ascenderam para o Brasil e para o mundo. Isso é uma puta contribuição, né, da nossa cabeça, da nossa potencialidade. Então isso é muito importante. E vamos lá, porque o Podmari é o podcast que tira ideias e assuntos de fora da caixa. Então eu vou tirar da caixa aqui as nossas perguntas para o Isidoro Diniz, que eu carinhosamente chamo de Diniz. Qual o panorama da cultura no Paraná e no Brasil hoje? Bom, a cultura sempre é resistente e resiliente ao mesmo tempo, porque a cultura é inerente a um povo, a cultura é inerente ao indivíduo.
Então ela resiste pela a sobrevivência, né, do ser. Ela sofreu ataques nos últimos 4 anos, mas ela, historicamente, ela é desprestigiada pelos governantes, né, do ponto de vista de Estado, de política pública, de fomento e desenvolvimento. Porque a cultura, assim como outros setores que compõem, o leque do orçamento, vamos falar de mercado, de dinheiro, de força de trabalho, a cultura é tão importante quanto. Né? Então é nessa perspectiva que eu vejo a importância da cultura no desenvolvimento sociocultural da sociedade do Brasil no Paraná. E, portanto, é muito importante que se mude radicalmente a forma de tratar a cultura no Brasil. Que é uma forma cultural, né? Que cultura, a arte, sempre é assim desprestigiada, porque é um momento de entretenimento. Então, ela deixa de ser vista dessa maneira e passa a ser vista como um setor produtivo, né, de mulheres e homens ali, né, aguerrido nas suas, sobretudo as culturas populares, as nossas culturas populares, no que tange a cultura afro, lá nos seus territórios, nas comunidades tradicionais, a comunidade indígena. Então não era vista como cultura, como importante, né, território que desencadeia fontes de trabalho, renda para aquelas pessoas. Então era vista, era assim, né, sem nenhum olhar de Estado. Então o Estado precisa. Espero que esse Estado novo que nós estamos vivendo, esse momento novo da vida brasileira, da sociedade brasileira, eles ficam atentos à questão da cultura. Então a gente precisa recompor as coisas, recompor nos seus lugares, na caixinha do Podmari, na caixinha do Estado, na caixinha do Brasil. Isso é excelente. Até na minha fala inicial aqui de abertura do Podmari, eu falo sobre a pandemia e sobre como nós, cidadãs e cidadãos, começamos a olhar a cultura como algo que era importante para a nossa saúde mental. Sim. E valorizamos muito mais. E eu acredito e quero acreditar que daqui para frente as pessoas que consomem cultura, ou seja, todas as pessoas, valorizem mais isso. Diniz, eu queria que você falasse qual a sua crítica sobre a Lei Aldir Blanc e também sobre a Lei Paulo Gustavo. Não só crítica, pode ser consideração também, fique à vontade. A única crítica que eu deveria fazer, que já foi recomposto, foi o veto do presidente Jair Bolsonaro, que vetou a execução das 2 legislações. Primeiro, são leis diferentes, né? A Lei Aldir Blanc trata de uma política constante, de 4 ou 5 anos, eu não me lembro agora se é 4 ou 5 anos, o valor de 3 bilhões de reais, que vai, na verdade, implementar e fomentar, né, nos estados, nos municípios, no Distrito Federal, em todos os territórios, municípios brasileiros. Ponto. Essa é uma política pública voltada para o setor, que não havia feito antes. A Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial, então ela trata justamente do pós-pandemia, que é para 2022. E ela traz novidades do ponto de vista de políticas afirmativas. A obrigatoriedade de fomentar editais específicos, ações específicas para essas ditas minorias, né? LGBTQIA+, comunidades tradicionais, indígenas, enfim, política afirmativa para nós, da comunidade afro-brasileira. Então, isso é muito importante. Eu, como gestor público, eu tinha muita dificuldade de implementar, né, quando tocava na questão de burocratização. Burocratização, não, porque não é legal, não tá, na verdade, legalizado, não está aprovada a legislação própria para isso. E como a cultura é um setor, bem aquilo que eu falei no princípio, é um setor visto de outra maneira, de maneira, digamos assim, imaterial, né? De divertimento, então ela não está no bojo legislativo, mas essa mudou muito com o Plano Nacional de Cultura, os planos estaduais, sistema estadual, Sistema Nacional de Cultura. Isso já dá uma legalidade do ponto de vista do gestor público, dos secretários municipais, ministros, para que possa ter essa legalidade mesmo de ação. Então, temos uma legislação bastante moderna do ponto de vista da cultura no Brasil. E eu quero completar que o legislativo, ele tem a obrigação de dar respostas. Não é o judiciário, eu estou falando como advogado. O que tem acontecido historicamente no Brasil é que o legislativo não tem legislado sobre essas causas que são importantes para a sociedade. E o judiciário tem usurpado a competência
o legislativo fala que o judiciário usurpa a competência, quando na verdade o judiciário só tem complementado ou então feito, né, realizado o que o legislativo deveria ter feito. Vamos para a próxima pergunta. O próximo governo federal e estadual firmou algum compromisso com a cultura durante as campanhas? Essa pergunta é um pouco amarga, mas é importante, né? Ela é um amargo... Vamos falar primeiro do governo federal e depois vamos para o estadual. Ela é um amargo doce, não é mesmo? Porque no que tange ao governo federal, o que venceu, né, o presidente Lula, ele se comprometeu. Eu só quero deixar aqui especificado que nós estamos falando dos governos que foram eleitos nesta eleição de 2022, ou seja, que tomarão posse em 2023. Isso. Então, o que venceu o presidente Lula, ele se comprometeu presencialmente, né? Assim, aonde eles estavam, com o retorno do Ministério da Cultura e, claro, trazendo o Ministério da Cultura traz todas as responsabilidades de Estado, disso que eu falei, e as demandas da comunidade. Então, precisa rever. Eu penso que precisa rever pouca coisa, como eu disse. Avançou muito no Brasil. Então, há um comprometimento, sim, eu acho um comprometimento de grande responsabilidade, né, do presidente, que se colocou nisso. O Sistema Nacional de Cultura falta repor a PEC 150 no que tange a questão do financiamento do fomento à cultura. Não foi votado tanto no governo do presidente Lula, nos 8 anos, e nos 6 anos do governo da presidenta Dilma não foram votado isso. E foi uma extensão de debate sobre isso. Espero que se eles trazerem isso para a ponta e resolver isso, resolve em parte, porque não resolve 100%, resolve em parte. Pelo menos dá uma seguridade legal, constitucional, para que os estados e municípios instituem e garantam a existência das secretarias estaduais, municipais, departamento de cultura para o Brasil afora, com financiamento. E em nível do governo estadual? Isso é mais trágico. Eu falo com muita segurança, porque a Secretaria de Cultura foi instituída em 79. Foi uma das primeiras secretarias no Brasil de cultura estadual. E, assim, de repente, ela foi extinta. E vinculada a uma Secretaria de Meio, a propósito de economicidade de Estado. É uma besteira, né? Eu falei sobre isso, inclusive no nosso trabalho de movimento, eu estava e fiz a fala e recompus, junto com um grupo de pensadores, né, de fomentadores de cultura do estado do Paraná, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Guarapuava, gestores que eu conheço pela minha histórica de gestão, e colocamos um documento à disposição do governador Ratinho, com os pontos fundamentais. Então, há um compromisso, sim. Há um compromisso também no governo do estado. Então, isso é uma esperança também com isso, porque eles perceberam que foram equivocados a situação deles, o olhar deles para a cultura naquele primeiro momento, nos primeiros 4 anos. E eu acho que é bem importante você colocar aqui que a questão da cultura e o sucateamento da cultura, ele não se deu só na direita. Também houve um sucateamento na esquerda. Também. Então acho que é importante você pontuar isso, que nem direita nem esquerda deram valor à cultura. Nenhum deles tiveram o olhar compromissado com a questão da cultura, um olhar desenvolvimentista da cultura. Nenhum deles tiveram isso, nenhum deles. Como fomento econômico. Como um setor de fomento, como eu coloquei, trabalho e renda. No Brasil é 4% do PIB. No Paraná são 500 mil pessoas aproximadamente na frente de trabalho. São dados assim que estão aí nos diagnósticos, entendeu? Nos institutos falando sobre isso. Então, nesse período de 40 anos, décadas, esses governantes todos deixaram a desejar. Todos deixaram a desejar. E eu quero aqui, para a gente fechar essa pergunta, qual é a sua expectativa com o governo Ratinho agora? Tem compromisso? Qual foram os compromissos que ele firmou? O retorno da Secretaria de Estado da Cultura. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso tem um... Isso é um compromisso isso que ele fez. É um compromisso da equipe dele. Eu não falei direto com o governador, Sim. Não posso falar, né, que eu não tive. Mas a equipe que está tratando da transição, que está conversando com as pessoas, revendo os equívocos, reposicionando, tem esse compromisso. O mais importante são 3 pontos que eu quero frisar aqui. O retorno da Secretaria de Estado da Cultura, com um orçamento
No mínimo, o documento está pedindo 1%, que eu não acredito nisso, mas está no documento entregue. 0,5% para a gente movimentar a nossa vida, né? Nos 4 anos. Nos 4 anos, ou escalonar esse 1% nos 4 anos. É possível negociar isso, sabe? Com o pessoal, porque não adianta a secretaria estar esvaziada de pessoas. Né? Porque está vindo aí a Lei Paulo Gustavo, está vindo aí a Lei Aldir Blanc. Para o Paraná, é uma média de 50 milhões de reais. E só se fazer com pessoal técnico, né? Pessoal tem concurso. Mesmo que não concursados em casos de cargos em comissão, que sejam pessoas técnicas da área da cultura. Isso é um sonho, Mariana. A gente não vai nem dizer sobre isso, né? Não nem debater sobre isso, que é um sonho. A gente sempre fala isso, mas assim, a gente sempre pede técnicos para estar nos cargos técnicos de governo, de gestão, mas sempre são cargos políticos, né? A bel prazer dos seus governantes. Então, isso é uma realidade, nós não podemos fugir disso. Né? A cultura tem problema por conta disso, porque não são técnicos, são pessoas que estão lá porque, né? Isso em todo um governo aconteceu isso. Tá acabando. Que pena, tão rápido, né? O podcast ele é super ágil, né? E passa muito rápido. Para encerrar, eu quero te agradecer, Isidoro, pela oportunidade de você estar aqui dividindo com a gente a sua história, a sua vida pela cultura. E eu queria terminar fazendo essa pergunta: quais são os seus novos projetos para 2023? Na cultura, na vida política, na vida social? Na cultura, eu tenho um projeto de peças, né, para montagens, para 2023. Tenho 2 projetos já bem avançados, né, para realizar no primeiro e no segundo semestre. E tem um projeto mais importante que vai ser o projeto da minha vida, do que eu tenho de vida daqui para frente. Chama-se Mostra de Teatro Negro de Curitiba. Fizemos uma primeira edição naquele momento pandêmico e agora as próximas edições espero que sejam presencial, com pessoas, com amigos, artistas, amigos nossos pelo Brasil inteiro vão estar em Curitiba fazendo isso. Então esses são meus projetos de futuro. E tem outras ações, né? Tem ações políticas dentro da negritude socialista do PSB, que a gente está lá. Né? Não sei como vai acontecer aqui para frente, tem que esperar, né? Isso. Dentro da gestão pública também estou desenvolvendo um projeto agora para o mês da consciência negra, né? Dia 20 vai ter uma ação bacana que é o lançamento do livro Presença Negra em Curitiba. A senhora também está presente nesse livro. Pois é, quando você falou desse evento, eu falei, eu acho que eu me lembro de ter gravado alguma coisa sobre isso alguns anos atrás. Vai ser esse lançamento? Vai ser o lançamento. Então quero estar lá. Vai ser dia 20, das 9 às 12, na sede da Fundação Cultural de Curitiba, lá no Lago da Ordem. Eu vou mandar para você o convite, vai estar lá. Eu vou estar cuidando dessa mesa com os palestrantes. Vai ser bacana. Fico muito feliz. Eu conversei com o Isidoro Diniz, essa pessoa espetacular, de conhecimento sem tamanho. Acho que a gente poderia conversar por mais 2 horas sobre cultura, sobre história, sobre vida. Diniz, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a você, Mariana. Obrigado a tua equipe. Eu quero já agradecer a equipe que trabalhou conosco também na nossa campanha. Quero agradecer que foi um povo bem guerreiro, né? Então eu não fiz a devida reverência a eles, ou reverência a eles, eu quero fazer aqui agora em público. Muito obrigado a todo mundo, Cristian, né? Toda a equipe, a sua mãe, a Carol, a Maria Carolina, a Manuela e tantos outros. Todo mundo que trabalhou. Foi um diferencial, assim, na minha vida de experiência mesmo, assim. E você? Muito obrigado. Muito obrigada. Então, nós vamos agora falar com a Rita Lise Silva, a quem eu agradeço a oportunidade de ouvi-la. Ainda que virtualmente, não estamos aqui próximas presencialmente, mas é um prazer estar com você, Rita. E aí eu quero começar esse nosso Podmari pedindo para que você faça uma breve apresentação do seu currículo e da sua vida na cultura. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Marina Lopes. É um prazer estar aqui com você, conversando com o seu público. Bom, eu sou advogada, militante há mais de 26 anos, sou doutora em Filosofia Política e do Direito, sou professora, também sou pesquisadora. Eu pesquiso no âmbito da academia, né, junto ao CECONS, é o Centro de Estudos da Constituição, da Universidade Federal do Paraná, e também sou ligada às artes, né? Eu já fiz teatro, já escrevi para teatro, já dirigi teatro, sou fotógrafa,
eu já fiz direção de fotografia, enfim, trabalho no contexto do audiovisual, cinema, enfim. Rita é uma mulher multitalentos e eu fico muito feliz quando encontro mulheres assim que têm tanto para oferecer para a nossa sociedade que precisa de mulheres com protagonismo. E você é uma protagonista, Rita. Rita, passando para a segunda pergunta, eu queria saber, dentro da cultura, qual o panorama no Brasil e no Paraná da cultura hoje? Olha, eu diria que não dá para falar sobre o panorama atual da cultura no Brasil sem nos reportarmos, ainda que brevemente, ao panorama anterior, né, que ainda está aí, mas, felizmente, com a eleição do presidente Lula, nós passaremos agora por uma transição que será, inclusive, encabeçada, vamos dizer assim, pelo ex-ministro, que para mim é sempre o ministro, né? Juca Ferreira, dentre outros companheiros, mas isso é bem significativo, por quê? Porque depois de todo um desmonte, né, da cultura, e aí eu estou falando mais especificamente do Sistema Nacional de Cultura, assim como o próprio Plano Nacional de Cultura, que vem justamente para potencializar esse sistema, né, que foi desmontado, precisa agora de uma grande, vamos dizer assim, tarefa, eu diria hercúlea, né? Árdua, não sei, porque, claro, é sempre árduo ter que refazer, ter que reconstruir um projeto como foi o nosso, né, que contemplou aí excelentes programas como Cultura Viva, como, enfim, uma gama de políticas que eu chamo, né, sempre de políticas de Estado, que é muito diferente de políticas governamentais, políticas de governo, como, por exemplo, a Lei Rouanet, né, que foi altamente, vamos dizer assim, descaracterizada. Né? O pouco que restou, por exemplo, da Lei Rouanet, não permitiu que o artista brasileiro pudesse expressar a sua verdadeira arte. Então, eu espero que o governo atual que nós elegemos faça, e espero não, eu tenho certeza, né, que a transição será uma transição de sucesso e, por conseguinte, nós vamos sim refazer todo o nosso sistema, que é um sistema rico, eu diria, um dos mais importantes e melhores do mundo. Muito bom, Rita. Vamos tirar mais uma pergunta de dentro da nossa caixinha de perguntas. E eu queria que você me falasse as suas. Rita, quais são as suas considerações e críticas à Lei Paulo Gustavo e à Lei Aldir Blanc? Bom, a Lei, isso é uma boa pergunta, porque a Lei Aldir Blanc já foi provado por A mais B que ela é ineficiente. Ela é ineficiente por dois aspectos principais, há outros, mas há dois que são cruciais. O primeiro deles é uma lei, uma boa lei, mas ela se torna problemática quando enfrenta, não é, uma situação. Isso não é peculiar, isso não é típico aqui somente do estado do Paraná, mas da maioria dos estados do Brasil, que não estão preparados, né? A federação, o conjunto de estados não está preparado para recepcionar essa lei. Aqui, na especificidade do Paraná, nós tivemos o quê? Nós tivemos 85 milhões, dos quais 15% apenas foi utilizado. E por quê? Porque a lei ela veio altamente burocratizada, impedindo, assim, o acesso. Naquela ocasião, inclusive, eu, pessoalmente, no âmbito do Estado, e não apenas, aprovamos essa mesma lei no âmbito do município, em mais de 20 municípios aqui do Estado do Paraná, até porque não deu tempo aprovar nos 399 municípios, que permitiu o acesso dos artistas
aos editais. Por quê? Porque os editais vinham cobrando certidão negativa de dívida com a União, com o Estado e com os municípios, no momento de excepcionalidade, porque nós estávamos e ainda estamos passando por um momento pandêmico. Então, isso é um quadro de excepcionalidade. Esse é o primeiro problema, né? O segundo, agora, dentro de uma perspectiva mais macro, tá? E aí eu vou me referir à própria natureza do Sistema Nacional de Cultura, que tem toda uma gama de programas, né? Isso é bem específico, porque o Sistema Nacional ele está coligado, tá, ao Fundo de Cultura, e, por sua vez, coliga-se a vamos dizer, os fundos de cultura, né, de todo o país. Diga-se passagem que aqui no estado do Paraná, a maioria dos municípios não tem fundo de cultura, não tem conselho de cultura, não estão preparados para receber o quê? Investimento na cultura, como o próprio estado do Paraná. Mas por que eu estou dizendo isso? Por quê? Nós corremos o risco de estar trabalhando com dois sistemas diferentes e, ao mesmo tempo, voltados para o mesmo objetivo, que é o aprimoramento, que é o fomento, que é o desenvolvimento da cultura como um todo, né? Então, como é que vai ser isso? E quanto à Lei Paulo Gustavo, eu quero só chamar a atenção para a importância que é trabalharmos no sentido da sua regulamentação nos estados, para não corrermos o risco, né, de repetirmos as tristes façanhas que foram cometidas ou realizadas, enfim, com a experiência da Lei Aldir Blanc. Então, não adianta, porque a Lei Paulo Gustavo é emergencial. Então, isso aí é um detalhe importante. Ou seja, nós estamos falando de duas leis, a primeira altamente burocratizada, independentemente da nossa fase, que é pandêmica, ainda é pandêmica, né? O surto não acabou, então nós ainda estamos nessa condição. Então tem todo um trabalho a ser feito e que deve ser cuidadoso no sentido de observar essas realidades concretas. Isso envolve uma outra questão que é de natureza humana. E eu digo isso como membro do Conselho de Direitos Humanos aqui do Estado do Paraná, onde a gente vivenciou uma experiência triste, né? Que foi ver artistas morrerem de fome, né? Porque existiram pessoas que quase foram à morte mesmo por conta da forma, né, desordenada com que a lei foi pensada no âmbito estadual. Então, essas eram as duas questões para as quais eu queria chamar a atenção, porque são bem importantes. Eu queria saber se o próximo governo, né, o governo que assume em nível federal e em nível estadual, firmou algum compromisso real com a cultura. Um deles, que eu acho extremamente importante e é fundamental, é a reestruturação do próprio Plano Nacional. É a reestruturação do próprio Ministério da Cultura, né? Isso por quê? Isso dá autonomia ao Estado, isso dá autonomia ao setor cultural. Isso se chama institucionalizar a cultura no país, aquilo que, inclusive, deveria ser feito aqui no Estado do Paraná, né? Com o retorno da Secretaria de Cultura. Porque isso se chama dar autonomia à cultura aqui no Estado, que não foi, digamos assim, efetivada, não existe efetividade. O sistema de cultura do Estado não tem efetividade, o Fundo de Cultura não funciona. Mas, voltando para a sua pergunta, objetivamente, eu diria que um outro compromisso do governo federal é reconsiderar todo aquele desprezo, né, que se teve com a cultura popular do país. E eu quero chamar a atenção para a economia criativa. Nós temos muito claro que o Plano Nacional de Cultura ele vai se voltar, sim, para uma questão premente, que é trabalhar, dar ao povo a cidadania cultural. E o que é a cidadania cultural? É o exercício
da própria política cultural. É aquilo que permite aos cidadãos e às cidadãs o exercício, não é, efetivo, e quando eu digo política, no sentido da participação direta nas políticas de cultura. A gente, quando fala de cidadania cultural, a gente está falando disso. E quando a gente fala de cidadania cultural, a gente está falando também do reconhecimento efetivo de uma cultura que não é só essa cultura mais elitista, mas nada contra aos teatros, às bibliotecas, às fundações, aos museus, não. Mas é preciso a gente reconhecer a cultura popular que existe aqui no Paraná, a cultura popular que é fomentada por pessoas que constituem a identidade desse país. Então, a identidade desse país, que é diversa, que é plural, ela se constitui justamente disso, né? Dos povos de terreiro, né? Do fandango, da festa de reis, enfim, e de tantas outras manifestações que nos caracterizam enquanto nação. É disso que se trata. Então, esse governo atual, ele tem duas metas que, para mim, são primordiais, são as principais. Tá? Uma é a reestruturação do próprio sistema, é a retomada do próprio Ministério da Cultura. Isso significa institucionalizar a cultura. E, segundo, o reconhecimento das diferenças que sublinham a nossa diversidade, a nossa cultura nacional. Perfeito, Rita. Nosso tempo está acabando, estamos indo para a última pergunta. Eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de te ouvir e eu quero saber quais são os seus planos profissionais para 2023 e que você deixasse uma mensagem aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que também estão nos assistindo pelo podcast no Spotify, no Deezer e também nos assistindo através do YouTube. Mariana, o meu compromisso, primeiro pessoal, é continuar efetivamente com a minha militância política, em todos os sentidos, né? Mas fundamentalmente no que concerne à militância na área dos direitos humanos, nos direitos culturais, porque nós precisamos firmar o compromisso da luta pela efetividade de direitos. Então, enquanto advogada, o nosso escritório milita, não é só trabalha, né, os direitos culturais, mas quando eu digo pessoalmente, é porque eu me coloco à disposição do Estado para isto, né, para que a gente lute por direitos. Então, quando a gente fala em cultura, a gente está falando de uma forma essencial, ou da forma essencial, de humanização do sujeito no mundo. Né? Mas sem a garantia de direitos, isso não acontece. Então, efetivamente, a partir desse ano, nós vamos estar trabalhando a proposta de uma PEC, que é a PEC que visa 0,5% para o Fundo de Cultura. E também estarei muito focada no que se refere ao Sistema Municipal de Cultura, que precisa ser revisto, porque nós percebemos, por exemplo, com a problemática que é real do mecenato, né, que está completamente desatualizado. E o dinheiro precisa chegar à ponta, mas não apenas chegar à ponta de uma forma genérica, não. A gente tem que chamar atenção para o sistema das desigualdades, que deve se converter num sistema de igualdade, não privilegiando uns em detrimento de outros. Né? Então, aqui eu estou chamando a atenção para que a gente se volte mais para, por exemplo, pensar, né, como está funcionando a distribuição dos editais, como é que esses editais estão processando, né, como é que o seu mecanismo está sendo processado, como é que as pessoas estão sendo atendidas nesse sentido. Então, há muita desigualdade, né? Quem está sendo ou não contemplado. Então, são questões prementes que eu acho que o direito auxilia muito, ajuda muito, porque a gente tem que utilizar o direito enquanto instrumento de luta, como eu sempre tenho dito. Né? Então, e o direito à cultura, o direito social, o direito ao lazer, tudo isso é importante para a nossa
para a nossa cidadania. Rita, te Exatamente. agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu acabei de conversar aqui com Rita Lise Silva, uma lutadora, uma advogada e lutadora pelas causas da cultura. Rita, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Obrigada a vocês. Um abraço. Olá, nós estamos agora com mais um convidado, o Jevan Antunes, que também é da cultura, uma pessoa muito importante para a cultura paranaense, para a cultura brasileira e para a minha vida pessoal. Alguém que eu tenho um grande carinho, alguém que esteve comigo nesse último ano e que se tornou um grande amigo. Então, eu vou fazer as perguntas, vou tirar as perguntas da caixa para poder perguntar para o Jevan também sobre a cultura. Então, Jevan, vamos fazer então as perguntas, você que está nos acompanhando virtualmente, eu vou fazer a primeira pergunta para você. Jevan, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sobre a sua vida e a sua história na cultura. Bom, meu nome é Jevan Antunes, eu tenho aí 35 anos de produção cultural, de militância na área da cultura, e atualmente eu ocupo um cargo de produtor cultural na Coordenadoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. Excelente, Jevan. Agora eu queria saber, mais uma pergunta que eu vou tirar da caixa. Qual o panorama da cultura no Paraná e no Brasil? Então, esse panorama, vou começar vou começar aqui pelo Estado, né? Na realidade, assim, a cultura vem enfrentando grandes desafios, né, de resistência e de permanência. Na gestão passada, a gente, infelizmente, a Secretaria de Cultura do Estado, ela deixou de ser secretaria para ser uma superintendência. E, infelizmente, quando isso acontece, tira todo o status de secretaria e passa, e inclusive, além do status, tiram todas as funções, né, do secretário. E isso faz com que a gente perca muito, inclusive o capital simbólico, né, da cultura. E muitas dessas ações, elas tiram as políticas públicas já implementadas em outras gestões, elas acabam por não ter efetividade, né? Até porque não existe um corpo de pessoas para fazer esse trabalho, para esse desenvolvimento. Então, a cultura do Estado perdeu muito, e agora, pelo que tudo indica, essa nova gestão estadual, né, o governo estadual do Ratinho Júnior vai estar recriando a Secretaria de Cultura, que, na realidade, é um grande avanço, porque é necessário, principalmente para fazer esse alinhamento com o Sistema Nacional de Cultura, a questão também federal, né? A recriação do Ministério da Cultura faz com que haja essa necessidade de nós termos efetivamente uma Secretaria Estadual de Cultura. Vamos para a terceira pergunta. Essa pergunta é super importante, Jevan, você que conhece bastante sobre toda a legislação da cultura, a nossa fonte de pesquisa é a Lei Emergencial da Cultura. Também quero aqui dizer que nos acompanham aqui, nossos ouvintes, pelo Spotify e pelo Deezer, e os nossos telespectadores pelo YouTube. Jevan, a terceira pergunta. Qual a sua crítica sobre a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo? Na realidade, eu não diria uma crítica, mas eu diria uma observação, assim, porque ela vem num momento muito propício, né? Infelizmente, o Brasil e o mundo foi tomado por essa pandemia, né, da Covid-19, em que avassalou todo o nosso sistema aí das cadeias produtivas, do setor criativo. Então, ela vem muito para contribuir, para fortalecer a retomada das atividades artístico-culturais
do Estado e do Brasil com essa implementação. Os recursos da lei vão ser direcionados realmente para quem está na ponta, fazendo cultura, né? Ele tem uma distribuição por municípios, União, Estado, Estado, municípios, através de fundos. Por isso que os municípios, para se apropriarem desse aporte financeiro, distribuído, ele vai ter que criar o seu sistema municipal de cultura, assim como os estados criaram, né? Hoje, praticamente todos os estados têm o sistema estadual de cultura para poder receber os recursos de fundo a fundo que vem da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo. Então, essas leis, elas vêm, sim, para fortalecer o mercado de trabalho, fortalecer a cultura, os segmentos artísticos do Brasil, para que a gente possa estar desenvolvendo e ampliando, né? A cultura sempre teve, a cultura ela sempre foi vista informalmente, e nunca formalmente. Se você hoje, nós aí percebemos aproximadamente 3% do PIB das cadeias produtivas da economia criativa. Então, as cadeias elas são muito potentes, né? Não há cultura sem a gente pensar no que acontece envolto, né, dos eventos artísticos, das cadeias produtivas, do turismo de base. Então, é, é muito é muito significativo, muito simbólico a criação dessas leis nesse momento de retomada dessas atividades culturais. O setor da cultura foi o primeiro que parou nessa pandemia e o último que retomou. Então, a gente precisa fazer essa retomada com toda essa potência. Assim, essas leis vieram justamente para fomentar o mercado de trabalho dessas cadeias produtivas. Vamos para mais uma pergunta, Giovana. Excelente, excelente suas respostas. O próximo governo federal e estadual, eu queria que você dividisse, né, entre federal e estadual. Queria saber se esses próximos governos, ou seja, os que foram eleitos agora em 2022 e que tomarão posse em 2023, se eles firmaram algum compromisso com a cultura durante suas campanhas eleitorais. Sim, nós fizemos algumas instituições, várias instituições das diversas regiões do estado, artistas, produtores, se reuniram num evento, falando na questão estadual primeiro, se reuniram num evento apresentando as reivindicações e propostas do setor cultural que há muito a gente vem reivindicando. É, Como eu já havia dito, assim, na gestão passada, a Secretaria de Cultura ela foi transformada para uma superintendência, o que de fato não foi infrutífero, né, do ponto de vista de aplicação de políticas públicas, haja visto que eles não conseguiram fazer a aplicabilidade dos recursos advindo da Lei Aldir Blanc I, justamente por não ter pessoal disponível para fazer esse trabalho, porque não era uma secretaria com status de secretaria, era uma superintendência. E quando a secretaria passou a ser uma superintendência, automaticamente os cargos, toda a infraestrutura de pessoal também foi reduzida. Então, por isso que não conseguiram fazer essa distribuição como deveria ser feito em todos os municípios do estado. Bom, em relação à retomada, né, à criação da secretaria, eu acho que ela vem nesse momento onde há necessidade,
porque como o governo federal também já sinalizou a retomada do Ministério da Cultura, há essa necessidade de retomar a Secretaria de Cultura, até de fazer essa implementação, até para a questão de receber os aportes que serão destinados através da Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc II, né? Então, isso é muito benéfico, é uma conquista da classe artística, tanto estadual como nacional. A gente vem aí se mobilizando pelos movimentos culturais e trabalhando fortemente para que realmente seja efetivado, seja concretizado essas demandas do setor cultural, né? Como eu já disse, o setor cultural ele tem essa expressividade no PIB nacional, o que movimenta todas essas cadeias produtivas e o seu entorno. Gevão, o tempo passa tão rápido, nós vamos para a última pergunta. E eu quero já te agradecer pela oportunidade de te ouvir, de você compartilhar seu tempo, seu conhecimento conosco. Te agradecer mais uma vez. E a minha última pergunta para você é: quais são os seus novos projetos para 2023? Queria que você contasse para a gente. Então, a expectativa para 2023, ela está bem forte no sentido de ampliarmos essas políticas públicas e que realmente tanto a gestão estadual como a gestão federal, eles consigam fazer um trabalho dessas políticas públicas que elas realmente sejam efetivadas através aí da recriação do Ministério da Cultura, da recriação da Secretaria de Estado da Cultura, e que eles possam fazer com que esses recursos cheguem à ponta realmente a quem precisa alavancar essas cadeias produtivas, as comunidades tradicionais, os quilombos, os ribeirinhos, os fandangueiros, os artistas, a toda essa produtividade, inclusive a questão dos artesanatos, do turismo de base, como eu já havia falado. Então, essa é a minha expectativa, assim, é que esses recursos venham a contribuir para o fortalecimento do desenvolvimento sustentável dessas cadeias produtivas e que realmente que esses recursos cheguem aonde precisa ser de fato entregue. Então, a minha expectativa é realmente essa, que a gente consiga fazer essa gestão mobilizar e articular com os municípios para que os recursos sejam entregues e que a gente possa fazer uma boa gestão. Então, e com certeza quem ganha com a aplicabilidade desses recursos é a sociedade. Então, esse é o meu grande desejo e a minha grande expectativa para 2023. Então, nós encerramos aqui a nossa entrevista com Gevão Antunes, essa pessoa incrível, esse profissional da cultura, essa pessoa que luta pela cultura no Brasil. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de dividir com você esse momento, Gevão. Chegando ao final desse terceiro episódio do Podmari, onde nós tratamos sobre a cultura, nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Isidoro Diniz, a Rita Lins e o Gevão Antunes e lembrar o quanto a cultura é importante para a nossa economia e para a nossa vida social, para a nossa vida emocional. Eu agradeço a você, ouvinte e telespectador, que nos assistiu através do Spotify, do Deezer e do YouTube. E para encerrar, eu quero terminar com uma frase da Simone de Beauvoir. É preciso erguer o povo à altura da cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo. A fonte de todo o material que foi utilizado neste podcast foi a Lei Emergencial da Cultura. Até a próxima. Podmari, o podcast que vai tirar assuntos e ideias de fora da caixa.